Hoje, 3 assuntos me trazem a essa tribuna. Primeiro, eu quero parabenizar a presidente Dilma por essa decisão de quinta-feira, aqui já colocado, já destacado por outros senadores, em buscar o equilíbrio, né, das contas públicas, e ela, então, assinou, na quinta-feira agora, a medida provisória que vai aumentar a alíquota da contribuição social sobre os lucros líquidos dos bancos, passando de 15% para 20%. Isso daí uma estimativa inicial, segundo o próprio Palácio, da medida, gerando em torno de 3 a 4 bilhões para a Receita da União, como reforço do reajuste fiscal que está sendo adotado. Então, vi aqui muitos críticos da presidente Dilma dizer que ela só atacava ao trabalhador, que ela não avançava nas grandes fortunas, que ela não avançava nas instituições financeiras. E é isso que essa medida da presidente Dilma vem contrapor a essas argumentações, que agora vão todas de água abaixo, né? Elas ficam sem sustentação. E sem nenhuma dúvida, fica aí um convite aos críticos, à oposição, a ir buscar, sim, o equilíbrio que é necessário para a boa gestão do país, que essas pessoas que o criticavam, que diziam, se eu ver aqui a presidente Dilma também tomar medidas que vá penalizar, ou digamos assim, que não seja só contra os trabalhadores, que seja as grandes fortunas, e que elas então votariam ou aprovariam as decisões da presidenta. Então está aí, né, a presidenta tomando essa decisão. A gente espera que esses críticos agora não escolham outro caminho, né, para fugir dessa realidade. Mas, senhor presidente, outro assunto que me traz aqui à tribuna é sobre o Dia Nacional da Adoção. A adoção ilegal traz insegurança para os pais e filhos e pode ser configurada um tráfico de pessoas. Hoje, 25/5, Dia Nacional da Adoção, alerto para os problemas gerados pela adoção ilegal. Não há dados sobre o número de casos no Brasil, mas o fato de a prática ser uma realidade no país levou à origem da expressão adoção à brasileira. O termo é usado, senhor presidente, quando a mãe biológica escolhe para quem entregar o filho e, posteriormente, elas e os pais adotivos buscam a justiça para legalizar a situação, não raro por meios de fraudes. A pessoa que adota ilegalmente, ou seja, que registra um filho alheio como seu, além de responder criminalmente pela ação, sujeita a pena de 2 a 6 anos de reclusão, pode correr outros riscos, como de perder a guarda da própria criança. Normalmente, as pessoas que cometem esse delito não são criminosas, só querem ser pai ou mãe, aumentar a família, mas se dispõem a bular o sistema pela ansiedade de resolver o problema da adoção. Mesmo se o crime não for descoberto, há a possibilidade de a relação afetiva ser prejudicada, senhor presidente, quando os pais não contam a verdade para os filhos ou filhas. Para ter uma ideia, no meu estado de Roraima, há apenas 37 famílias cadastradas para adoção e 9 crianças adolescentes cadastradas para adoção. Esses números são corretos? O judiciário alimentou o sistema corretamente? As famílias adotam
dentro da legalidade, da lei. Esses dados foram extraídos do sistema do Conselho Nacional da Justiça, tirado hoje, senhor presidente. O grupo de apoio à adoção de todo o Brasil reforça o alerta sobre o quanto a adoção ilegal, quando descoberta, pode lesar a criança psicologicamente. Quando a criança não possui uma relação de confiança com os pais e não conhece sua verdadeira origem, pode apresentar uma insegurança na vida. Além disso, há a possibilidade de arrependimento de genitora que entregou a criança e o risco dos pais perderem a guarda e o convívio com o filho. Essas situações sempre trazem muito sofrimento aos envolvidos. Além disso, uma adoção ilegal pode ser configurada a tráfico de pessoas quando importar adoção mediante fraude, benefício financeiro na mediação ou para favorecer alguma das partes envolvidas. Os passos para uma adoção legal. Quem deseja entregar um bebê para adoção deve procurar a vara da infância mais próxima, receber os atendimentos psicossocial e acolhimento a quem tem direito. Assim poderá refletir e ter tempo adequado para desenvolver e vincular-se completamente da criança. Só após esse período, chamado destituição do poder familiar, é que uma criança poderá ser cadastrada, senhor presidente, para adoção. Não é crime entregar para adoção, é crime abandonar, maltratar e fazer o tráfico de crianças. Do outro lado, para adotar legalmente, é preciso se inscrever no cadastro de adoção, na vara de infância e juventude da região, com os documentos obrigatórios, e fazer um pedido, através de um defensor público ou advogado, informando o perfil da criança que se pretende adotar. Além disso, os interessados têm que fazer um curso de preparação e podem passar por avaliações e entrevista que comprovem sua capacidade de adoção a uma criança. Só depois que o pedido for autorizado pelo juiz da vara é que o cadastro será aceito. A partir disso, a pessoa deve esperar na fila de adoção, que seguirá em ordem cronológica. A adoção legal, além de obedecer à lei e não expor a criança a risco de trauma psicológico, garante aos pais e à criança um procedimento seguro, tranquilo e definitivo. De acordo com o Conselho Nacional da Justiça, o CNJ, só em 2015, senhor presidente, mais de 5 mil crianças e adolescentes estão cadastrados, esperando pela adoção, e mais de 4 mil já foram adotados desde a implantação do Cadastro Nacional de Adoção. Portanto, fica aqui o nosso alerta para que a pessoa que pretende fazer aí uma adoção de criança, ela procure fazer de forma legal, espere o tempo necessário, para que não haja aí nenhum prejuízo para nenhuma das partes, nem para a criança, nem para os pais biológicos, nem para os pais adotivos, enfim, para ninguém. Por outro lado, senhor presidente, nós queremos hoje aqui falar da educação social. Neste mês de maio, a Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, sediou o 2º Congresso Nacional de Pesquisadores e Profissionais da Educação Social e o 13ª Semana da Criança Cidadã de Maringá 2015. Tema: Educação Social, valorização da infância. Senhor presidente, pretendo trazer discussão sobre o papel do educador social para esta casa. Convido-os a discutirmos o papel desse profissional ainda invisível na sociedade. Precisamos saber o que ele faz, qual a sua metodologia de trabalho, a sua clientela. Precisamos também, senhor presidente, discutir como reconhecê-lo formalmente. Foi esse o tema mais discutido no referido congresso. Nesse congresso, senhores, vieram estudiosos de várias partes do país, da Bolívia, Senegal, falaram de suas experiências e, pasmem, divulgaram que lá eles são legalizados formalmente. São profissionais como os demais, com os mesmos direitos sociais dos demais trabalhadores. O educador social atua na penitenciária, nas ruas, nas escolas, enfim, em diversas microculturas, como cultura de feirantes, skates,
dos povos indígenas, da criação, da criança, adolescente e em situação de rua, antes chamado menores abandonados ou crianças de rua. Para tanto, senhor presidente, estou solicitando uma audiência pública na Comissão de Educação com estudiosos e profissionais que já vêm se dedicando à educação social. Precisamos conhecer esse profissional. Como encaixar a educação social na educação formal? Ele seria professor ou educador? Encaixaríamos na LDB ou na assistência social? Qual a identidade desse profissional? No contexto social, cultural e político. Qual a proposta curricular, a formação, a avaliação e a legislação que promove o educador social? São questões que precisam ser discutidas, esclarecidas e aperfeiçoadas. Em outros países, como Canadá, Bolívia, Senegal, Espanha, onde essa profissão já é regulamentada, as ações são direcionadas observando as necessidades das pessoas em situações vulneráveis. Como vimos, países mais ricos e até os mais pobres, que o Brasil já reconhecem, senhor presidente, essa profissão. E por que o Brasil ainda não reconhece? Porque até o momento não se discutiu com profundidade esse tema nessa casa, senhor presidente. No campo da infância indígena, esse profissional é necessário e indispensável. Essa necessidade é mais pujante, dadas as características multiculturais no contexto urbano quando afeta nossos indígenas. O educador social faz a relação mostrando a diversidade entre a cultura indígena e a não indígena. Ele leva os não indígenas a entenderem o papel do indígena na cidade e assim construir uma parceria de boa convivência com outros costumes, compreensão com os irmãos diferentes. Aproveito também, senhor presidente, para parabenizar a Associação Indígena Maringá, Ascende, pelo Prêmio Criança 2014. Essa semana, um dos meus assessores, o João, esteve ali e constatou que isso foi recebido pela Fundação Abring em reconhecimento ao trabalho da proteção e promoção da criança indígena no contexto urbano. A Abring é imprescindível ao reconhecer as iniciativas que traduzem o desejo de que em todo o país a criança de 0 a 6 anos seja vista, ouvida e receba a atenção e os cuidados necessários ao desenvolvimento pleno e que tenha todos os seus direitos respeitados. Merece o reconhecimento de toda a nossa sociedade. Tanto o educador social como a Brinc são indispensáveis à causa indígena. Encerro o meu discurso com a frase do indígena Cheta Adriano, de 29 anos. A educação escolar indígena é do branco, a educação indígena é do índio. O índio não abandona seu filho quando ele vai à cidade. O que o índio vê de bonito na cidade, ele quer que os filhos vejam também. O branco não gosta de ver o índio no espaço urbano. Quer prender o índio na escola, numa associação ou no centro cultural. Mas se prender o índio, ele fica louco. Era o que tinha, senhor presidente, a acrescentar. Muito obrigado.